Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma mensagem aí da nossa série especial de Natal. Acompanhamos semana passada a mensagem do Caria falando sobre a promessa e hoje eu quero conversar um pouquinho mais com vocês aí sobre esse tema, que é um tema aí fundamental, é o tema principal do cristianismo, que é o nascimento de Jesus. Mas antes disso, queria convidar todos vocês que estão acompanhando para nós termos aí uma palavra de oração, para que a gente possa orar junto, pedindo que Deus nos abençoe. Pai querido, nós pedimos essa noite pela Tua presença, pela iluminação do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor traga a verdade, que o Senhor traga ensino e que o Senhor traga, acima de tudo, mudança para as nossas vidas. Te agradecemos por essa série, por tudo que estudamos e aprendemos até aqui e pedimos pelo Teu cuidado com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vou olhar para o lado aqui de vez em quando, pessoal, porque eu estou com o computador aberto com os textos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse aspecto essencial da nossa vida cristã, que é o nascimento de Jesus. Semana passada o Caria falou muito bem sobre a questão da promessa, né, lá em Isaías, a promessa que foi feita e como essa promessa influencia as nossas vidas. Durante toda essa última série de estudos, nós falamos aí sobre a videira, sobre os ramos, sobre a essência dela, que é Cristo, sobre Deus. E hoje vamos falar sobre esse Jesus. Gostaria de começar já citando um texto, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós queremos aí desenvolver um relacionamento com Deus, se nós queremos Deus presente na nossa vida, Jesus é esse caminho. Jesus é o caminho que nos leva até o próprio Deus. E hoje eu queria conversar com vocês sobre alguns personagens do nascimento de Jesus. Todos nós conhecemos a história do Natal, todos nós temos familiaridade com essa história, do menino que nasceu da Virgem, que não houve lugar para ele na estalagem, que não havia ali um local para que ele nascesse, nasceu numa manjedoura, foi colocado ali com os animais, e aí, a partir dali, toda a história se desenrola, e não tem como nós negarmos isso, né? Pois a partir do nascimento dele, a própria história se divide em antes e depois de Cristo. Mas, voltando aí aos fatos, vamos começar conversando sobre o texto que está lá em Lucas 1, versículo 38. Nós temos ali a situação em que Maria, né, uma menina, né, se a gente for comparar com a idade de hoje, provavelmente era uma adolescente, não era ainda casada com José, virgem, ela recebe a visita do anjo, e o anjo vem e traz uma notícia, que ela ficaria grávida e daria luz ao menino, e esse menino mudaria a história da humanidade. Que a profecia lá de Isaías, que a gente conversou a semana passada, se cumpriria através de Maria. E aí ela responde ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quando Jesus vem e nasce através de Maria, a história começa a ser escrita. Sempre que Jesus chega em um ambiente, uma nova história começa a ser escrita. Através do nascimento físico de Jesus, através de Maria, nós temos a história da humanidade sendo reescrita. Mas o que eu queria te dizer nessa noite é que quando Jesus chega na tua história, a tua história também tem a possibilidade de ser reescrita. Nós podemos dividir a nossa vida também entre antes de Cristo e depois de Cristo. Como o calendário foi dividido dessa maneira, depois que Jesus nasceu, isso tem que acontecer na nossa vida também. Se isso não aconteceu ainda na tua vida, ou se na minha vida isso ainda não aconteceu, é porque nós não tivemos um encontro real com Jesus. É porque o Jesus do Natal, o menino, é ainda um personagem histórico para você e para mim. Esse é um grande risco que nós temos, de conhecer o Jesus da história, mas não deixarmos que esse Jesus mude a nossa história, mude a minha e a tua história. Então nós temos aqui essa primeira personagem principal nessa história, nesse enredo do Natal de Jesus, que é Maria. Aquela menina que estava prestes a se casar com José, recebe um anúncio do anjo dizendo que ela vai ser a mulher mais importante da história da humanidade. Por quê? Porque o Messias, porque Jesus nasceria através dela. E qual é a resposta que Maria dá para o anjo? É isso que está escrito aqui no versículo 38. Disse então Maria:
Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E então o anjo ausentou-se dela. O que é que nós aprendemos com Maria nessa história? Nós aprendemos que ela estava pronta para receber Jesus. Isso precisa ser uma realidade para nós. Nós temos que ter o nosso coração pronto para receber Jesus. Se Jesus ainda não faz parte da sua história, prepare o teu coração para que ele entre. Você precisa se desarmar, você precisa se entregar, você precisa admitir que a tua vida sem Jesus não está fazendo sentido. Talvez muitas batalhas pela qual você tem passado, talvez muitos desafios que você tem lutado, podem ser diferentes a partir da presença de Jesus na tua vida. Podem ser, não, serão diferentes a partir do momento que Jesus se fizer presente. Então, como aquele anjo apareceu e falou para Maria que Jesus nasceria através dela, hoje você está recebendo essa mensagem. Jesus quer fazer parte da tua vida. Assim como Maria foi pronta para recebê-lo, que você também tenha esse coração pronto para receber Jesus. Mas Maria, apesar de ser a principal, não é a única personagem dessa história que eu gostaria de conversar com vocês. Vamos seguir um pouco mais, vamos ver lá em Lucas 1,45. Maria, logo após receber essa notícia da chegada de Jesus, ela vai conversar com a sua prima, vai conversar com Isabel, que também estava grávida de Zacarias. E essa gravidez, o filho de Isabel era João Batista, foi uma gravidez também difícil, ela não podia engravidar, e ela tinha feito um compromisso com Deus, que assim que o seu filho nascesse, ela entregaria esse filho ao Senhor. Então, Maria vai e conversa com Isabel e dá essa notícia. E olha a resposta que Zacarias e Isabel dão para Maria. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então nós temos aqui dois novos personagens, Zacarias e Isabel, que recebem a notícia da chegada de Jesus. Eles ouvem de Maria que o Salvador da humanidade está chegando. Eles ouvem de Maria que Jesus Cristo está perto deles. E ao receberem essa mensagem, a sua resposta é uma resposta de fé. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Maria admite e recebe Jesus na sua vida, ela está pronta para receber. Isabel e Zacarias, eles se alegram com a chegada de Jesus e reconhecem quem Jesus viria a ser nas suas vidas. Então, esse é o segundo desafio que nós podemos trazer para a nossa vida. A partir do anúncio da chegada de Jesus, eu não preciso ter medo, eu não preciso ficar inseguro, o que eu preciso é me alegrar e ter fé que Jesus é aquele que vai trazer mudança para a minha vida. Assim como Zacarias e Isabel se alegraram com a notícia, que nessa noite você se alegre com essa notícia de que Jesus está chegando na sua vida. Que a notícia do Natal, do nascimento de Jesus, seja a melhor notícia que você possa receber. Nesse ano, todos nós recebemos notícias ruins, como é durante toda a nossa vida, mas nesse ano, de uma maneira maior, talvez uma maneira aumentada devido à pandemia e tudo mais que cada um de nós passou, notícias ruins vieram. Pessoas queridas se foram, dificuldades financeiras, batalhas no nosso emprego, mas que o Natal seja a lembrança de que a maior e que a melhor notícia está presente na nossa vida. E qual é essa notícia? É a chegada de Jesus. Mas o Natal não pode ser simplesmente eu comemorar o aniversário de Jesus, comemorar que Jesus nasceu, porque isso é muito pouco. Isso é apenas um fato histórico. Isso é apenas mais um feriado. Isso é apenas algo que fica na nossa memória. Nós precisamos entender que o nascimento de Jesus traz a diferença na nossa vida, no nosso coração. Assim como Maria o recebeu, assim como Isabel e Zacarias se alegraram e tiveram fé de que Jesus mudaria a história da humanidade. Que você possa nessa noite lembrar que Jesus quer e pode mudar a tua história. Mas ainda tem mais, temos mais alguns personagens. Lucas 2,15. Nós temos aqui o relato dos pastores.
pastores estão lá cuidando do seu rebanho. De repente aparece um coral de anjos cantando no céu, dando glórias a Deus nas alturas, e anunciam que Jesus havia nascido. E a resposta que eles dão é a seguinte: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Os pastores, ao receberem a notícia que Jesus havia nascido, eles saem da sua zona de conforto. Eles restabelecem as prioridades na sua vida. Aquilo que era o essencial para eles, que era cuidar de ovelhas, passa a ser a segunda coisa mais importante. A partir do anúncio do nascimento de Jesus, eles sabiam que eles tinham uma missão. Eles sabiam que algo precisava ser feito e eles caminham na direção desse Jesus. Eles vão até onde está a fonte de toda a vida. Maria recebe. Isabel e Zacarias se alegram. E os pastores tomam uma decisão e mudam o rumo da sua vida e o rumo da sua história. Você já ouviu falar de Jesus? Talvez você já tenha se alegrado com o nascimento de Jesus, mas você já foi na direção dele? Você já andou até onde Jesus estava? Você já colocou a sua mente, colocou o seu esforço, colocou a sua vida na direção de Jesus? Os pastores resolvem fazer algo diferente, talvez algo arriscado, que é ir até Jesus. Nessa noite o desafio é esse, que você receba Jesus no seu coração, que você se alegre com a presença dele na tua vida, mas que você mude a tua vida. Que aquilo que você está fazendo, que hoje você vê como essencial, não seja mais o mais importante. Que Jesus seja o mais importante na tua vida. Nós aprendemos durante a nossa caminhada que a nossa vida tem uma escala de prioridades. Jesus deve ser em primeiro lugar, em segundo lugar vem a nossa família, depois vem os nossos filhos, nosso emprego e assim por diante, mas se no topo dessa pirâmide não estiver Cristo, não estiver Jesus, tudo que vem abaixo dele não será profundo o suficiente. Dê um passo na direção de Jesus. Vá até Ele. Entregue sua vida a Ele. Voltando aqui ao texto, então eles vão e encontram Jesus, Maria, José, e o versículo 17 fala o seguinte: e vendo, divulgaram a palavra que acerca dos meninos lhe fora dito. Quando Jesus faz parte da nossa vida, nós transbordamos, nós queremos compartilhar isso com os outros. Nós queremos contar para os outros a diferença que Jesus está fazendo. Esse é um sinal. Às vezes você pode ter a dúvida: puxa, será que Jesus faz parte da minha vida ou não? Se ele faz parte na tua vida, o teu coração vai arder. Você vai ter desejo de compartilhar isso com outras pessoas. E o último grupo que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá em Mateus capítulo 2, já no primeiro versículo. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. O último grupo que vai até Jesus, vai até Jerusalém, é o grupo dos magos. Esses magos que vão até Jesus vão com o desejo de adorá-lo, de reconhecê-lo como rei. Você vive uma vida de adoração a Jesus? Ou ele é só uma história bonita? Assim como esses magos que foram até a direção dele, o adorando, que esse Natal, muito mais do que luzes bonitas, muito mais do que um feriado bom para descansar, muito mais do que uma época de trocar presentes, muito mais do que uma época de ceiar com os familiares, seja a época de adoração ao verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. Esse é o desafio para cada um de nós nessa noite e nessa breve reflexão. Que nós possamos, assim como Maria, a mulher mais importante da história da humanidade, receber Jesus em nossa vida. Deixar que ele se torne real, que ele se torne presente em cada um de nós. Que nós possamos, como Isabel e Zacarias, nos alegrar com a presença de Jesus e reconhecer que ele realmente é o Messias, que ele realmente é o ser humano mais importante da história, que ele é o verdadeiro Deus encarnado. Que nós possamos, como os pastores, mudar a nossa prioridade, mudar a nossa rota e colocar Jesus como essencial, colocar Jesus como número 1 das nossas vidas. E que nós possamos, como os magos, viver uma vida de adoração, entregues a esse Cristo. Quando nós falamos tudo isso, nós não falamos de religião. Nós falamos de uma entrega total
a Jesus. E essa entrega, ela acontece no particular. Ela acontece, só pode ser feita através de uma decisão minha, de uma decisão própria. E é essa decisão que eu te convido para tomar nessa noite, de se entregar a Ele. Mas é muito mais fácil nós caminharmos com pessoas que já tomaram essa decisão. Então, se você tem vivido afastado da igreja, de grupo pequeno, desse ambiente, fica aqui uma dica, um conselho. Eu não falo da igreja presbiteriana ou de nenhuma placa, mas conviva com pessoas que têm Jesus como número 1 na sua vida. Isso te ajudará na caminhada, isso fará com que vocês caminhem juntos com pessoas que pensam igual a você. Isso vai fortalecer a tua caminhada. E participe sim de uma igreja, porque esse é o ambiente feito por pessoas como eu e você, pessoas falhas, mas pessoas que caminham na mesma direção. E que esse Jesus, que é o verdadeiro Jesus do Natal, que esse Jesus que é o número 1 na minha vida, possa ser na tua também. Se entregue a Ele, deixa que Ele faça a diferença na tua vida. E você vai ver que todo o resto ficará em segundo lugar. Lembra do primeiro estudo? Jesus e os problemas? O que nós vamos colocar em primeiro lugar? Qual vai ser a nossa prioridade? Se Jesus for a nossa prioridade, os problemas ficarão em segundo plano. Mas se nós invertermos e pensarmos sempre nos problemas primeiro, nós teremos uma grande dificuldade em caminhar. Que a tua vida seja vivida a partir da perspectiva de Jesus. E que Ele abençoe muito a tua vida, o teu Natal e da tua família. Obrigado por todos esses estudos, todo esse tempo que tivemos juntos. Foi um grande prazer. Espero que possamos continuar aí o ano que vem, nos encontrando, conversando e falando sobre essas questões essenciais das nossas vidas. Um grande abraço a todos.